Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo desse vídeo. Estamos trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias, sempre de olho nas notícias nacionais e internacionais. Trago aqui uma matéria que vai nos dar muitas explicações sobre os acontecimentos ali do final do ano passado, os senhores sabem bem. Parece que o Brasil se tornou uma colônia dos Estados Unidos. Nós vamos explicar aqui durante a leitura da matéria e durante os nossos comentários. Se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscrever no canal na tecla vermelha inscreva-se. Logo ao lado você clica uma vez no sininho, vai aparecer todas as opções e você clica em todas e assim você recebe todo o nosso conteúdo. Vamos à matéria, muito importante, muito grave, e depois nós vamos fazer os comentários. Está na tela, pessoal. Eu estou trazendo aqui uma matéria da revista Sociedade Militar, que está replicando uma matéria do jornal norte-americano Financial Times. Vamos ao título. Artigo no Financial Times diz que general americana e chefe da CIA vieram ao Brasil para influenciar militares a aceitar o resultado das maquininhas caça-níqueis. Como vocês estão vendo, a matéria de hoje, dia 21 de junho de 2023, publicação da redação da Sociedade Militar. Vamos a essa matéria e peço aos senhores que fiquem muito atentos à leitura. Segundo o longo artigo publicado pelo Financial Times nessa terça-feira, os norte-americanos fizeram um intenso trabalho de dissuasão e se esforçaram para que os militares brasileiros não realizassem qualquer tipo de ação militar para contestar o resultado das maquininhas caça-níqueis. Está registrado no texto que os Estados Unidos teriam auxiliado até na aquisição de componentes para as maquininhas caça-níqueis. Segundo fonte do Financial Times, os militares das Forças Armadas Brasileiras foram ameaçados de serem deixados de fora dos treinamentos e operações conjuntas que são realizados com frequência junto dos militares dos Estados Unidos. Aqui a matéria passa a citar exatamente a reportagem, o título da reportagem do Financial Times, que tem o nome A Discreta Campanha dos Estados Unidos para Defender a Eleição do Brasil. Um artigo do Michael Stott. E mais dois ali que nós estamos vendo. Vamos aqui ao que interessa de fato, que é o trecho da matéria que passa a ser citada a partir de agora. Prestem muita atenção. O reforço adicional da mensagem ao alto escalão do Brasil veio da general Laura Richardson, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, que cobre a América Latina, durante visitas em setembro do ano passado e novembro de 2021. O chefe da CIA, William Burns, né, também veio e disse ao governo Bolsonaro para não mexer com as eleições. Fecha aspas. Um alto funcionário brasileiro que esteve intimamente envolvido lembra que o ministro da Marinha de Bolsonaro, almirante Almir Garnier Santos, era o mais difícil dos chefes militares. Abre aspas. Ele foi realmente tentado para uma ação mais radical, diz o funcionário. Abre aspas. Então tivemos que fazer todo um trabalho de dissuasão. O Departamento de Estado e o comandante e o Comando Militar dos Estados Unidos disseram que iriam romper os acordos militares com o Brasil, desde o treinamento até outros tipos de operações conjuntas, fecha aspas.
Em 8 de janeiro, milhares de apoiadores de Bolsonaro fizeram uma insurreição em Brasília, invadindo o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio Presidencial, exigindo uma IM. Os militares do Brasil intervieram em poucas horas, mas, para reprimir os protestos, mais de 1.000 manifestantes foram presos. Está aqui a matéria, revista Sociedade Militar, que está trazendo a reportagem de um jornal americano. É bom que deixe isso claro. Vamos aos nossos comentários. Meus amigos e minhas amigas, há pouco tempo aqui no canal, nós estamos falando, através de vídeos, nas lives, que parece que algumas coisas começam a ser divulgadas sobre os reais motivos ali que levou o povo às ruas, que fez o presidente se isolar, e o cenário todo que nós conhecemos aqui no Brasil após o 30 de outubro. Recentemente, nós ficamos sabendo, pela imprensa, nós também publicamos aqui, que no celular do coronel Mauro Cid, que está preso, foram encontradas algumas mensagens que envolveriam militares da ativa, inclusive um outro coronel, em que ele pedia, quase que implorando, para que o presidente da República se utilizasse de um dos remédios constitucionais que está na Constituição, evidentemente. Duas coisas nós falamos aqui sobre isso. Primeiro, que, segundo esta conversa, parece que o presidente Bolsonaro não confiava no alto comando do Exército Brasileiro. Nós aqui já defendemos essa tese muitas vezes, dizendo que este alto comando do Exército, ele foi nomeado pelos governos Lula e Dilma, na sua maioria, e que, portanto, eles têm ali uma coloração diversa do verde. Falamos muito sobre isso. E esta conversa, que estava no celular do senhor Mauro Cid, parece que confirma essa nossa tese. O presidente não confiava no alto comando. Mesmo assim, na sequência dessa conversa, nós vimos muito claramente que o militar disse que, caso fosse necessário, o presidente poderia contar com, entendamos dessa forma, generais de 3 estrelas, generais de divisão para baixo. Também confirma o que nós estamos ouvindo, de que de coronel para baixo, né, todos estariam inconformados com o que aconteceu a partir do segundo turno. Então, nós temos mais um indício de que realmente isso acontece. Na sequência, nós publicamos um vídeo aqui também, em que os militares, sargentos, tenentes, capitães, acho que até nível de coronel, teriam traçado uma espécie de plano de proteção para suas famílias, né, que seriam abrigadas dentro dos quartéis para evitar uma ou qualquer represália por conta do que aconteceria no Brasil. Nós publicamos isso aqui também. E agora vem essa matéria do Financial Times. Essa matéria aqui, ela é um fecho. Talvez não seja um fecho realmente com todo o seu curso finalizado, mas é um fecho. Vamos começar aqui claramente. Eu tô falando vagarosamente, gente, para a gente conseguir raciocinar e entender. Se nós temos ali conversas entre Mauro Cid e um coronel dizendo que de divisão para baixo os militares estariam com o governo, para tomar qualquer medida constitucional, algum remédio constitucional,
Nós teremos que entender que essa ideia não começou ali no final do ano, ela já vem bem lá atrás. O que é confirmado pela própria matéria do Financial Times, no seguinte trecho aqui. Eu vou pegar para a gente entender o raciocínio. Ó, vou grifar, vou colocar na tela mais uma vez. Esse trecho, tá grifado aí. Reforço adicional da mensagem ao alto escalão do Brasil veio da general Laura Richardson e do chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, que cobre a América Latina, durante visitas em setembro do ano passado e novembro de 2021. O chefe da CIA, William Burns, também veio e disse ao governo Bolsonaro para não mexer com as eleições. Então fica claro, e aqui é importante a gente fazer uma defesa, nós que criticamos muito os militares, então fica claro que essa ideia do remédio constitucional, ela de fato foi levada, não vou dizer a cabo, mas foi levada a uma conjectura de execução. Porque se não fosse desta forma, perdão, não haveria motivo para que uma general do exército norte-americano e o chefe da CIA tivessem vindo ao Brasil já lá atrás, em novembro de 2021. Provavelmente, evidentemente, pelo serviço de inteligência, eles conseguiram rastrear alguma conversa ou algum posicionamento de que, caso alguma irregularidade, ilegalidade, inconstitucionalidade ocorresse, podia ser acionados remédios constitucionais. Então vejam que a pressão e a interferência na soberania nacional brasileira pelo governo norte-americano começa em novembro de 2021, um ano antes das eleições. Esse é o primeiro ponto. Então nós temos que fechar essa questão aqui dizendo o seguinte, com tudo que eu disse até agora, realmente foi algo pensado, foi algo admitido e foi algo, não vou dizer planejado, mas considerado como possível de acordo com o texto constitucional. Realmente se pensou nisso. As conversas de Mauro Cid, a própria publicação da revista Sociedade Militar, que diz que os militares iam obrigar os seus familiares em quartéis, e agora essa questão já da interferência americana um ano antes das eleições. Foi a partir dali que a coisa começou a ser, vamos dizer assim, impedida através de coação do governo norte-americano. Isso é gravíssimo. Isso aqui é uma coisa que é inaceitável. É a mesma coisa que você chegar na casa de uma outra pessoa e dizer a ela, olha, o funcionamento da sua casa aqui, ele está errado. Você tem que funcionar de acordo com o que eu quero, de acordo com o que funciona a minha casa. Um absurdo isso aqui. Ou o Brasil é um país livre e soberano, ou vamos adotar o nome de uma colônia. Colônia Federativa do Brasil, submissa aos interesses norte-americanos. Nada mais que isso. Então aqui a gente começa a entender, nesse momento, que talvez o alto comando, mesmo que estivesse mais por vermelho do que por verde, também foi coagido. E os demais também. Mas o que eu quero entender aqui é o seguinte, a soberania do nosso país, as palavras ordem e progresso, que estão na nossa bandeira, elas são menos importantes do que
a participação em eventos militares de instrução, é isso? Porque o que está dito aqui é o seguinte, olha, ou vocês fazem o que eu mando, não quero saber de interferência ou de discussão sobre determinado assunto, senão eu não pego mais vocês aqui como boas criancinhas para brincar no nosso playground. É isso. É complexo isso aqui. Isso aqui são só pontos que eu estou ligando, talvez eu esteja louco da cabeça, mas eu acho que não é o caso, que nos levam a acreditar que realmente cogitou-se a possibilidade, talvez até já se havia o posicionamento concreto, e que ele começou a ser demovido a partir de novembro de 2021 e com mais uma visita em setembro de 2022 por um país externo e por interesses externos. Não é interessante? Muito interessante. Prova que o Brasil não tem soberania. Nós somos borra-botas de outros países. Será que militares brasileiros poderiam chegar nos Estados Unidos e dizer, olha, o processo de vocês aqui, ele não pode ser alterado, ele tem que ser feito assim ou de outra forma? Será? Se fizessem isso, seriam presos lá. Aqui foram recebidos e se dobraram. É o que diz a matéria. Estou comentando o que diz a matéria. A parte final disso aqui é exatamente este trecho, que eu vou colocar mais uma vez. É importante isso aqui. Está na tela. Um alto funcionário brasileiro que esteve intimamente envolvido lembra que o ministro da Marinha de Bolsonaro, almirante Almir Garnier Santos, era o mais difícil dos chefes militares. Abre aspas. Ele foi realmente tentado para uma ação mais radical, diz o funcionário. Então, tivemos que fazer todo um trabalho de dissuasão. O Departamento de Estado e o Comando Militar dos Estados Unidos disseram que iriam romper acordos militares com o Brasil, desde o treinamento até outros tipos de operações conjuntas. Quem é que não se lembra de alguns pronunciamentos do almirante Garnier, comandante da Marinha Brasileira, durante o governo Bolsonaro? Ele chegou a emitir uma nota muito dura. Aquele que era o comandante da aeronáutica, que durante o governo Bolsonaro parece que era outro ponta firme, depois sumiu, salvo engano era o brigadeiro Batista Júnior, não é? Desapareceu, que disse ali numa publicação de que o exército ele não avisava, não dava recados, ele agia. Esses dois, a princípio, pareciam linha dura. Mas aí, somente no final, na hora mesmo do pega para capar, somente o almirante Garnier fez uma nota duríssima e se negou a fazer a transição com o governo de Luiz Inácio. Segundo a matéria do Financial Times, nós não estamos produzindo fake news, porque nós estamos ancorados numa matéria de um jornal norte-americano. Segundo essa publicação, que vem à tona agora, de fato, parece que o almirante Garnier foi o único que manteve a sua conduta, manteve as tradições e os objetivos das Forças Armadas Brasileiras, pelo que está sendo publicado aqui. E por isso que ele publicou a nota duríssima após o final das eleições e se recusou a fazer a transição durante o governo, ali governo Bolsonaro, governo Luiz Inácio. Está provado aqui. É mais um indício fortíssimo, para não dizer uma prova.
A matéria cita isso com muita clareza. Agora, eu fico imaginando aqui uma coisa. Então, nós temos então que fazer uma retratação aos militares. De certa forma, sim. Porque tudo que eu li até agora, que eu coloquei aqui aos senhores, as mensagens de Mauro Cid, esta matéria da sociedade militar dizendo que eles já estavam se preparando para abrigar suas famílias em quartéis, e agora essa coação do governo norte-americano através de uma general e o chefe da CIA, mostra que, na verdade, desde novembro de 2021, eles sofreram coação para não se utilizar dos remédios constitucionais. E desta forma, o plano, né, que eles dizem outra coisa, ele não pode ser executado. Isso explica, de certa forma, meus caros amigos, o silêncio do presidente Bolsonaro após o pleito. Explica também por que o Bolsonaro, em cerimônias militares, em duas que ele participou após o segundo turno, ele não se conteve e veio às lágrimas. E também pode explicar o porquê, neste momento, o ex-presidente Bolsonaro, se mantém quase que inexistente no cenário político, sem liderar a oposição, 58 milhões de votos. Você vai dizer aqui, pô, Ricardo, você já criticou o Bolsonaro, as Forças Armadas? Sim, critiquei. Só que quando a gente lê essa matéria, nós passamos a acreditar em duas coisas. O governo norte-americano pode ter interferido, poderia ocorrer algo mais grave, porque aí, de fato, poderia haver uma ação do governo norte-americano. Infelizmente, ou por conta disso, ou por conta de outros quesitos, não teve esse espaço para se fazer nada. Em outras palavras, foram obrigados a entregar ao Brasil ao ativismo judicial e à esquerda mais uma vez. Por pressão internacional. Agora, a coisa que eu não consigo entender aqui, esse vídeo já está com 23 minutos, nós vamos acelerar um pouco, já que o governo norte-americano se diz o protetor da democracia brasileira, isso é um absurdo. Só de falar já é um absurdo. E que, de certa forma, viabilizou o ativismo judicial concretizar o seu plano de levar Luiz Inácio à presidência. Por que, então, Luiz Inácio não seria o maior dos parceiros do governo norte-americano desde que assumiu a presidência? Aí eu não tenho resposta. Porque desde que assumiu a presidência, Luiz Inácio esteve nos Estados Unidos, mas se afastou de lá. Inclusive está tomando medidas e atos que destoam dos interesses norte-americanos, inclusive com a proximidade com a Rússia, enfim, os ditadores ligados aí ao BRICS. Inclusive cogitou até que o dólar não fosse mais a moeda internacional, e sim, né, a moeda chinesa, o yuan. Aí nesse ponto fica complexo. Mas o objetivo da matéria é, de certa forma, trazer a análise desta publicação. Espero sinceramente que mais informações como essa venham à tona, porque as respostas que nós estamos procurando, elas começam a ser dadas de forma subliminar, nas entrelinhas, e até mesmo de forma direta.
E essas respostas nós estamos procurando até este momento. Quero ver os comentários, comentem à vontade. E nós trouxemos aí mais uma vez, mais uma como é que eu vou dizer, uma intrigante história, que eu acredito que todos aí vão saber refletir, raciocinar a respeito. Esta é mais uma edição de O Patriota Notícias, nós voltaremos a qualquer momento. Aguardem.